Dr. Álvaro Sá, muito boa tarde. Boa tarde. Muito bem-vindo ao consultório de hoje. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui connosco. Vamos começar desde já pelas chamadas dos nossos telespectadores. Eu começo por abrir as portas ao António Borges, que nos telefona de Santo António dos Cavaleiros. Muito boa tarde, António. Boa tarde, Nena. Boa tarde, Sr. Doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado já pela oportunidade. Eu tenho 73 anos e a minha questão é a seguinte. Tenho uma mosca voadora no olho direito e outra mais pequena no esquerdo. Será que isto tem cura? Boa tarde, Sr. Borges. De facto, disse mosca volante, isso significa que tem uma pequena condensação num gel que nós temos dentro do olho que se chama vítreo. Se nós olhamos para este modelo, nós reparamos que o olho por dentro é oco, mas tem um gel transparente muito semelhante à clara do ovo. E então esse gel teoricamente devia ser completamente transparente, mas na realidade, por vezes, forma umas condensações. Essas condensações, como se fossem pequenos cristais, ou pequenas fibras, ou pequenas células mortas, estão a boiar no meio deste gel. E quando se atravessam à frente do eixo pupilar, ou seja, à frente da menina do olho, à frente da pupila, nós vamos, para além da imagem que estamos a ver, também vemos esse corpo flutuante. E essas imagens, muitas vezes, assemelham-se a moscas, outras vezes a pontinhos pretos, outras vezes a teias de aranha, outras vezes a fios de cabelo. Pronto. Na realidade, o que eu geralmente aconselho é a não se preocupar, porque o nosso cérebro acaba por se adaptar a essas imagens e, portanto, passado alguns anos, praticamente já não as nota. Vai sempre notar em situações com muita luz ou em planos brancos, que faz mais contraste, mas na vida diária, passado uns anos, já quase não nota. É importante saber que, se houver alguma alteração, isto é, um dia acorda e em vez de ter uma ou duas mosquinhas tem 3 ou 4 ou 5 ou 10, portanto, se multiplicar, imediatamente nesse dia deve ser observado por um oftalmologista. É importante saber também se começar a ter relâmpagos de luz ou flashes de luz ou arcos luminosos, é um novo sintoma, também deve ser observado por um oftalmologista nesse dia, ou então se começar a ter uma sombra fixa, como se fosse uma cortina a começar a tapar a visão. Qualquer um destes sintomas deve ser imediatamente observado por um oftalmologista. Quanto à cura, como falou, pois geralmente eu o que aconselho é tranquilizar-se, saber que não tem mal nenhum e que vai acabar por se habituar a essa imagem, portanto não ficar nervoso, por muitas vezes, para além de estar a ver a imagem, também vê esse corpo flutuante. Há uma cirurgia, se nós quisermos ser muito interventivos, em que entramos dentro do olho e vamos fazer uma vitrectomia, isto é, vamos retirar uma parte do vítreo que inclui essas condensações. Mas isso tem alguns riscos e eu, se calhar, ponderando o risco-benefício, eu protelo sempre, geralmente não indico esse tipo de situação porque sei que a pessoa acaba por se habituar e pronto, e passado uns anos quase já nem nota essas imagens. António. Sim, obrigado. Já agora queria perguntar ao Sr. Doutor mais uma... Diga, António Borges. Eu aqui há uns tempos, aqui há uns anos, 2 anos talvez, tinha do lado, via dos lados, do canto da vista, via assim um espelhadozito, assim, é como que fosse um vidro, um espelho instalado. Deixei de ter e eu fiquei com a ideia, como eu tenho uma arritmia, estou a tomar cordarona, que talvez fosse dessa patologia. Sim, geralmente o cordarone de facto pode ter algumas alterações visuais, mas se calhar, Sr. Borges, se calhar esses espelhados que via, se calhar não eram mais do que o início deste problema destas moscas volantes que muitas vezes está associado a um descolamento do vítreo, que são coisas diferentes do descolamento do vítreo e do descolamento de retina. Quando falamos em descolamento, as pessoas muitas vezes ficam assustadas porque pensam sempre na retina. De facto, um descolamento de retina é uma situação grave, importante, deve ser imediatamente observada e muitas vezes deve ser logo operado o mais depressa possível. Outra coisa é o descolamento do vítreo, o tal gel que está dentro do olho, que quando começa a ficar mais contraído, porque ele é essencialmente constituído por água, 99% é constituído por água, e com a idade muitas vezes ele começa a desidratar, a perder água e o corpo vítreo começa a ficar mais contraído. Ao ficar mais contraído, em determinada altura, começa a descolar da retina e quando
surge este processo do vítreo estar a descolar-se da retina, muitas vezes a pessoa vê uns reflexos. Pode ter sido esses espelhados que o senhor notou. E geralmente quando isso acontece, acontece de dia ou de noite, mesmo com os olhos fechados nós vemos esses espelhados, e demora mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, até desaparecerem completamente, que é mais ou menos, em média, o tempo que demora ao descolamento do vítreo ser total. Isto é, desde a base do vítreo, bem junto ao nervo óptico, até à periferia da retina. Portanto, quando o vítreo descola completamente, todo este processo acaba, geralmente esses espelhados também acabam, mas ficamos com as tais mosquinhas que o senhor referiu. Pois, realmente acabou. António, está esclarecido? Obrigadíssimo. Sim. Muito obrigada a nós, António Borges. Muito obrigada pela sua participação neste consultório. Avançamos agora com a dúvida da Ana Santos, escreve-nos de Coimbra e diz-nos o seguinte: desde muito nova tenho miopia no olho esquerdo, tenho óculos para corrigir, mas já estou assim há alguns anos e por isso gostaria de saber se não há outra maneira mais eficaz de corrigir a miopia. Pois, de facto, hoje em dia há vários tipos de cirurgias que nós podemos oferecer ao paciente para deixar de usar óculos, nomeadamente a miopia. Há várias causas para nós termos refração num olho. Há 3 grandes tipos de erro refrativo: a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Vamos falar, por exemplo, da miopia. A miopia, basicamente, há 2 situações que podem provocar a miopia. Ou a córnea, que esta superfície transparente à frente do olho é demasiado convexa, ou o olho é demasiado comprido e, portanto, a imagem foca à frente da retina, ou então o cristalino é demasiado potente, ou então o espaço entre a face posterior da córnea e o plano da íris é demasiado alto, isto chama-se câmara anterior. Portanto, qualquer uma destas 4 razões podem provocar um erro refrativo. Com a miopia, geralmente o que nós fazemos é atuamos a nível da córnea. No fundo, vamos aplanar a córnea. Se a córnea é demasiado convexa, então ela é demasiado potente, vai refratar demasiado as imagens e, portanto, vai focar à frente da retina. Por isso é que quando receitamos óculos a um míope, receitamos menos, uma dioptria, 2 ou 3, enfim, é um olho demasiado potente, vamos chamar assim. E, portanto, para retirar essa potência, basta aplanar a córnea. Aplanando a córnea, ficando a córnea ligeiramente mais achatada, isso faz-se com laser, então a pessoa deixa de ser míope. Isto também equivale para o astigmatismo. Também regularizando a superfície da córnea, também a pessoa deixa de ter astigmatismo. Mas vamos imaginar que não tem condições para fazer a cirurgia refrativa na córnea. Então aí podemos introduzir uma lente intraocular, uma lente entre a superfície posterior da córnea e o plano da íris, portanto, neste espaço, que se chama câmara anterior, podemos introduzir uma lente intraocular e assim retiramos também a miopia. Naquelas situações em que a pessoa tem uma miopia demasiado alta, por exemplo, 8, 9, 10, 15 dioptrias, que não conseguimos corrigir na córnea, temos que corrigir com uma lente intraocular, ou então, basta, por exemplo, ter 3 dioptrias, mas ter uma córnea que não tem espessura suficiente para ser aplanada, então temos que introduzir uma lente intraocular. Portanto, nesta faixa etária, 2 soluções, ou laser na superfície do olho, ou lente intraocular. Muito bem, está então esclarecida esta questão. Agradeço à Ana Santos, de Coimbra, a sua carta. Avançamos agora com a Paula Cruz, que nos telefona de Braga. Paula, muito boa tarde. Olá, boa tarde, menina. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Obrigada. Quais são as suas dúvidas, Paula? A minha história é um bocadinho longa. É o seguinte, recuando no tempo, eu em 2006 fui operada 6 vezes à vista esquerda, devido a um descolamento na retina. Portanto, fui operada entre fevereiro e junho. Nada conseguiram fazer. Era descolamento atrás de descolamento, até que em junho os doutores que me assistiam resolveram colocar-me silicone. Andei durante perto de 8 meses. Eu, na altura, tentei informar-me o mais possível através da internet, onde se dizia que o máximo de tempo que se deveria estar com silicone seria de 6 meses, mas eu estive perto de 8. Quando me tiraram o silicone, não adiantou de nada. Continuei com o descolamento. Entretanto, devido à medicação que eu fazia, que era o Ronic,
comecei a ficar com a vista muito maltratada. Portanto, a vista começou a ficar azul, estava toda, não estava o globo ocular normal, estava achatado, começou a fechar, até que ano passado resolvi mudar de médico no Hospital de Braga, e ao qual ele me aconselhou que se podia fazer uma reconstrução do globo ocular. Portanto, eu não iria ter visão, evidentemente que isso tiraram-me todas as chances, mas que poderia ao menos ficar com um bom aspecto, ia-se tirar as pregas que entretanto o globo ganhou, limpar completamente, para que eu depois pudesse, mais tarde, comprar uma prótese e usar a prótese. Sr. Doutor, fiz a primeira operação em dezembro, não adiantou, os pontos abriram. Fiz a segunda operação em fevereiro e a semana passada fiz a terceira operação. E então os dados que eu tenho aqui é que me foi feita uma extrusão de prótese orbitária esquerda com colocação de excerto dermodiposo, excerto esse que foi tirado do quadrante superior externo da nádega esquerda. A minha pergunta é o seguinte, Sr. Doutor, será que isto é eficaz, esta operação que me fizeram? Se não for eficaz, se voltar a abrir, o que é que ainda se poderá fazer? Paula Cruz, vamos então ouvir o Dr. Álvaro Sá. Ok, obrigada. Ora, viva. Viva, Sr. De facto, a cirurgia de descolamento de retina é um pouco complicada. Nós temos primeiro, só para fazer uma situação do ponto histórico, que perceber que há dois tipos de descolamento de retina. A retina tem uma zona muito importante no centro, e vamos decorrer-nos outra vez aqui do modelo, imediatamente temporal ao nervo óptico, que se chama mácula. A mácula dá-nos o centro da visão, os 30 graus centrais, principalmente. E, portanto, se houver um descolamento de retina que atinja a mácula, então dificilmente, por muitas cirurgias que nós possamos oferecer ao paciente, dificilmente o paciente vai ver aquilo que via antes. Por isso é que é muito importante estar atento aos sinais iniciais do descolamento de retina. A tal história que eu falei antes com o ouvinte anterior. As moscas volantes, de repente acordar com elas, ver faíscas de luz, ver uma sombra a começar a tapar o olho. Isso é o início. Se começamos a atrasar e a dizer, isto não deve ser nada, e deixa passar um dia, 2, 3, o descolamento de retina, se começar na periferia, vai atingir a mácula e depois o prognóstico é completamente diferente. De facto, há descolamentos de retina que, por muito que seja bem operado, porque a retina depois começa a fazer trações, depois é muito difícil voltar a assentá-la outra vez no sítio correto. Como vê, ele é redondinho, o globo ocular, e, portanto, se a retina estiver toda dura, como se fosse quase uma cartolina, vai ser muito complicado ele assentar bem no globo ocular. É por isso que muitas vezes nós pomos ar, pomos gás, não funciona e socorremos do silicone, que é um óleo pesado que tenta pôr a retina no sítio. Leu 6 meses, mas isso depende de pessoa para pessoa, o tempo que o silicone pode ficar dentro do olho, porque de facto o silicone pode emulsificar. Emulsificar é formar aquelas bolinhas quando pomos azeite com água e, portanto, aí se começar a emulsificar ou então se começar a aumentar a tensão intraocular, então aí temos mesmo que tirar o silicone. Muitas vezes as pessoas andam 1 ano, 2 anos com o silicone, se não der problemas muitas vezes deixamos estar, porque sabemos que se vamos retirar o silicone, vamos ter novamente um descolamento de retina, então temos novamente que pôr o silicone. Pronto. Com tantas cirurgias, é natural que o seu olho tenha descompensado. Descompensado de várias formas. Falou-me em olho azul e eu depreendo que a sua córnea, que é esta parte transparente à frente do olho, com tantas cirurgias, tenha descompensado. E ao ficar descompensada ficou turva. E é por isso que muitas vezes a pessoa olha para o olho e parece que o olho está assim um bocadinho azulado. E depois o olho em si também começa a atrofiar, começa a ficar mais pequenino. E é por isso que muitas vezes socorremos da cirurgia que fez em Braga, muito bem, que é pegar em tecido dermodiposo e tentar compor um bocadinho para que a órbita, onde o olho está inserido, com gordura periocular, não fique tão pequenino e com esse aspecto estético um bocadinho, mais desconfortável. E, portanto, muitas vezes nós socorremos desses enxertos para compor a órbita, para
pôr um olho muito semelhante ao outro, sabendo que a solução é apenas estética. E, de facto, se não funcionar, porque muitas vezes o enxerto não pega, ou então a própria gordura pode infeccionar, ou então a própria gordura pode ser reabsorvida também e voltar um bocadinho ao mesmo, então aí nós podemos fazer uma evisceração. A evisceração é manter as paredes do globo ocular, a parte branca, vamos chamar assim, e depois retirar o conteúdo, introduzir uma prótese, e essa prótese muitas vezes pode funcionar, o olho olha para um lado e para o outro, porque há vários tipos de próteses intraoculares e, portanto, pode fazer com que o globo ocular se mexa em simultâneo com o outro olho que não teve nada, tem limitação do movimento, mas mexe sempre um bocadinho. Pronto, e podemos fazer esse tipo de cirurgia, que seria talvez o último recurso. Mas eu penso que os colegas em Braga, ao tentarem fazer esse enxerto, estão a ir no bom caminho, preservando o que resta ainda do globo ocular, porque depois a outra solução é muito radical, não é? Que é esvaziar o conteúdo do olho e pôr uma prótese. E aí, pronto, já é um bocadinho mais radical. Paula Cruz. Sim, estou a ouvir. Só mais uma pergunta, Sr. Doutor. Diga, Paula. É normal eu ainda ver flashes? Isso pode acontecer sim, senhor, porque repare, se tiver retina e tem retina dentro do olho, vamos imaginar que a sua retina está a ser tracionada, não é? Portanto, teve um descolamento de retina, a retina está um bocadinho encorrilhada, vamos chamar assim, e, portanto, se o pouco da retina que ainda está aplicada, se ela estiver a encolher mais um bocadinho, basta isso para ter esses flashes. Prontos. Fiquei entendida, então. Muitíssimo obrigada pela atenção. E é só. Obrigada. Muito obrigada a nós, Paula Cruz. Foi um prazer ouvi-la. Obrigada pela sua participação. Avançamos agora com outra telespectadora. Damos a vez à Fernanda Dias, que nos telefona do Porto. Muito boa tarde, Fernanda. Sim, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Quais são as suas dúvidas? A questão que eu queria pôr é a seguinte. Eu fui operada às cataratas ao olho esquerdo há um ano e ao olho direito também faz um ano no próximo mês. Não tinha assim muita perda de visão, mas quando fui ao médico, portanto, para retificar as lentes, viram que eu tinha efetivamente já as cataratas um bocado avançadas e que seria bom fazer a retirada. Acontece que eu usava lentes progressivas, não muito fortes, não é? Entretanto, na última consulta que tive, pós-operatório, que foi em agosto, o médico disse-me que eu não precisava de óculos. Eu notei a diferença, efetivamente, consigo ler sem óculos, consigo ter uma visão muito mais completa do que tinha anteriormente. O que acontece é que a partir daí eu de manhã noto sempre uma certa viscosidade nos olhos. E agora, há 2 ou 3 dias, apareceu-me a tal mosquinha no olho esquerdo. E eu no olho esquerdo tenho dificuldade de visão. E no olho direito não, vejo perfeitamente tanto ao longe como ao perto. O que compensa o outro, não é? O esquerdo não está assim com uma visão muito boa. E como me apareceu a tal mosquinha há poucos dias, eu gostava de saber se é conveniente ir ao oftalmologista. Fernanda, vamos ouvir então o Dr. Álvaro Sá. Muito boa tarde, Dona Fernanda. De facto, é conveniente ser observada. Não é alarmante, nem pouco mais ou menos, mas é importante ser observada. No fundo, vamos olhar outra vez aqui para o modelo. O que é uma catarata? É uma opacidade do cristalino. O cristalino é uma lente fisiológica que temos, que está aqui assim por trás da pupila. Nós, no fundo, vamos esvaziar o cristalino, que está opaco, por exemplo, pode ficar assim amarelado, ou pode ter opacidades assim corticais, e, portanto, vamos esvaziá-lo e vamos depois introduzir uma lente intraocular. Essa lente intraocular, há vários modelos de lentes intraoculares. A lente intraocular, o objetivo dela é, de facto, ficar a ver bem para longe, sem precisar de usar óculos, corrigindo a sua miopia, corrigindo a sua hipermetropia, corrigindo o seu astigmatismo também. Há outro tipo de modelos de lentes que também conseguem
corrigir a visão para perto e, portanto, a pessoa fica completamente independente do uso de óculos para longe e para perto. Agora, o olho direito está muito bom, o olho esquerdo vê um bocadinho menos, se calhar ficou com um bocadinho um erro residual, um bocadinho de miopia, um bocadinho de astigmatismo e, portanto, compara com o olho direito que está mais perfeitinho e nota essa diferença. Se falar com o seu oftalmologista, pode ser possível, se o erro for pequeno, corrigir, por exemplo, com laser na córnea e assim fica afinado. Pode ter meia dioptria de astigmatismo ou de miopia e com o laser fica bem. Quanto à umidade, a umidade muitas vezes a pessoa nota que de facto o olho fica um bocadinho mais seco. Isso não é só fruto da idade, porque as senhoras geralmente a partir de uma determinada idade... Bem, eu já tenho 75 anos. Isso, o olho fica um bocadinho mais seco e, portanto, é necessário socorrer-se de uma lágrima artificial. O olho, curiosamente, seca mais durante a noite e, portanto, era talvez conveniente começar a pôr umas gotinhas ou um lubrificante ocular antes de se deitar e durante o dia se sentir também o olho um bocadinho úmido. Depois, falou-me das moscas volantes. Durante o dia não sinto nada, é só realmente ao acordar. Pronto, então, pode perfeitamente pôr umas gotinhas, um lubrificante ocular, umas lágrimas artificiais, portanto, 2 gotinhas em cada olho antes de deitar, porque assim o olho fica lubrificado durante a noite e quando acorda já está mais confortável. Quanto às moscas volantes, de facto, parece haver uma associação entre a cirurgia de catarata e depois, mais tarde, surgir as moscas volantes. Isso pode acontecer um processo natural, uma pessoa que não foi operada à catarata e que aparecem as tais moscas volantes porque faz parte, muitas vezes, da desidratação do humor vítreo que eu já falei anteriormente. A própria cirurgia, muitas vezes, acelera um pouco esse processo, uma vez que nós utilizamos ultrassons para aspirar a catarata e esses ultrassons, muitas vezes, podem favorecer o tal descolamento do vítreo ou acelerá-lo. Mas não se preocupe que isso não é importante. É importante ser observada para saber se, de facto, a sua retina está bem, apesar de ter essas moscas volantes. Aqui fica, então, a indicação. Fernanda Dias, muito obrigada pela sua participação neste consultório. Terminamos por aqui o programa de hoje. Doutor Álvaro Sá, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada pela sua presença.